Eu quero falar com você sobre aquela noite. Você pode fingir que não sabe do que eu tô falando, mas lá no fundo, se você procurar bem, vai se lembrar. Talvez por sede ou por querer ir ao banheiro ou simplesmente por insônia, você estava acordado. É claro que o medo do escuro já fazia parte da sua vida, mas naquela noite você sabia que havia algo diferente. Em qualquer outra ocasião, você teria acendido todas as luzes da casa e, se estivesse fora da cama, teria corrido o mais rápido possível para a segurança do seu quarto. Mas naquela noite, você tentou agir normalmente. Tentou respirar devagar, pensar em outras coisas, fingir que estava tudo bem, porque de alguma forma você sabia que se a coisa, o que quer que fosse, percebesse que você estava com medo, te atacaria. It, a novela do Stephen King, é uma das melhores obras de terror de todos os tempos, justamente porque ela conta a história daquela coisa que te assombrou naquela noite. O livro, e é claro, o filme baseado nele, são sobre um grupo de crianças que encontram uma entidade maligna e misteriosa que assume várias formas, sendo a principal delas Pennywise, o palhaço. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation as a horror novelist, so it will be my final exam. And I'll bring back all the monsters that I remember from my childhood, the ones that I grew up with, Frankenstein, Dracula, Wolfman, the Thing from Beyond the Grave, because the entity that is Pennywise focuses on whatever that particular child fears the most. Isso significa que o Pennywise não é o vilão do filme. Ele é apenas mais um personagem sendo interpretado pela verdadeira antagonista, que é a coisa, essa entidade do mal. O ator Bill Skarsgård consegue transmitir isso brilhantemente em alguns momentos, como por exemplo na cena em que ele está tentando atrair o George. Essa foi a última cena gravada na produção, e segundo o diretor Andy Muschietti, eles deixaram ela por último porque queriam que o Skarsgård encontrasse a essência do Pennywise primeiro para poder demonstrar isso logo no começo do filme. E é o que acontece. O palhaço parece se esquecer do que está fazendo, como se estivesse saindo do papel por alguns instantes. I should get going now. Without you both? You're playing an entity that's playing a clown. So it's like these kind of steps. And I wanted to get that into the character, that there's kind of glitches almost, that it's not just a clown, it's just something off, something weirder, something even more sinister. Isso é algo muito complicado para um ator. Ele teve que se desfazer da sua humanidade para se tornar a entidade e então, a partir da entidade, se tornar o Pennywise. Então, quanto mais a coisa falha em interpretar o palhaço, ou simplesmente nem tenta, menos humano ele parece. Veja como no último confronto o ator se posiciona como se fosse um animal segurando a presa. A maquiagem também influencia muito nisso, por ele estar usando próteses no rosto que dão um volume exacerbado nas sobrancelhas, uma estética cartunesca de um personagem maligno. Mas e quando o Pennywise não está se transformando em monstros de computação gráfica ou com uma maquiagem mais pesada e mais caricata? Como mostrar o lado mais sobrenatural dele? A direção faz isso com detalhes muito sutis e pontuais. Quando ele aparece pela primeira vez para o Ed, preste atenção no que acontece com o fundo da imagem. Yes, we do. Isso se chama efeito vertigo, ou dolly zoom. Ele foi criado em 1958 por Alfred Hitchcock, no filme Um Corpo que Cai. Para conseguir esse resultado, é preciso usar uma lente zoom e afastar a câmera do assunto da cena mudando a lente para o modo mais fechado ou o contrário, aproximando a câmera e mudando a lente para o modo mais aberto. Com isso, o assunto fica no mesmo lugar, mas o fundo parece se movimentar. Em It, esse efeito é usado de uma forma bem incomum.
Ao invés de fazer a transição completa de uma lente totalmente aberta para uma totalmente fechada, ou o contrário, a lente fica abrindo e fechando sutilmente repetidas vezes. Assim o rosto do Pennywise não fica tão distorcido quanto o do Martin em Tubarão, mas ao fundo se vê um pouquinho de movimento, sugerindo que o palhaço distorce a realidade ao seu redor. E isso não é só um adereço visual. Esse momento reflete exatamente o que a coisa é. Ela não é apenas o Pennywise, mas tudo ao redor dele. Porque a entidade não assume só a forma de monstros das histórias de terror. Ela também toma a forma de bullying, apatia, relacionamentos abusivos, racismo, violência sexual. É o mal primordial em que o mundo está imerso. I sometimes think in fiction of the make-believe that good doesn't get its fair deserts, that a lot of times that what we see as attractive is evil. And I like to see the balance, between the two. I like to see good is strong. E 7 crianças foi o que bastou para derrotar a coisa. Mas como é que elas conseguiram? Como um grupo de perdedores vence a origem de todo o mal? É que Pennywise, ou melhor dizendo, a coisa, se esqueceu de um detalhe. Às vezes, as coisas que mais nos afligem também são as que mais nos fazem crescer. A Beverly, por exemplo, tem uma família completamente desestruturada. Não se sabe da mãe dela e o pai é um pedófilo abusador. Mas ela se oferece para assinar o livro do Ben quando percebe que ele não tem amigos e incentiva o grupo a ir ajudar o Mike quando ele está sendo atacado pela gangue do Bowers, e é ela que sempre tenta manter todos eles unidos. This is what it wants. It wants to divide us. É como se ela estivesse se tornando a figura materna e protetora que ela não teve. A maior dor do Bill, por outro lado, é ter perdido o irmão, e é isso que a coisa usa contra ele. Mas a vontade de ir até o fim para encontrar o George não é só o que motiva o personagem, mas o fio condutor de toda a história e o que os leva ao covil do Pennywise para enfrentá-lo. For me, it's easier than walking into my own. Quando os amigos perguntam, Rich diz ter medo de palhaços, mas esse não é o seu maior medo. O que realmente faz ele surtar é o cartaz de desaparecido que ele encontra. Rich tem medo de ser esquecido, por isso ele fala o tempo todo, fazendo piadinhas e buscando aprovação para elas nos amigos. No fim do filme, quando é proposto que todos fujam e deixem o Bill, todo o grupo fica paralisado, sem reação, e é o Rich que decide tomar uma atitude, e essa atitude é começar a falar. Algo parecido acontece com Ben. Apesar de ter muito medo dos eventos históricos e assustadores da cidade e de a coisa usar esses eventos contra ele, ele tem cada vez mais curiosidade para descobrir a história desse lugar. E o conhecimento que ele adquire por suas pesquisas é uma ferramenta poderosa para que as crianças entendam como derrotar o vilão. Já o Ed, que antes fugia ou ficava paralisado por medo de coisas nojentas ou potencialmente infecciosas, no fim transforma esse sentimento em raiva para usar contra o mal. Stan é o mais cauteloso. Perceba como ele é o único que fixa a bicicleta no chão quando todos saem correndo para ajudar o Mike. Toda essa prudência pode ser atribuída à sua educação rigorosa dentro da religião, que também é o seu maior medo, tanto é que a entidade se manifesta a ele como uma lembrança do ambiente religioso restritivo. O terror do Mike é o racismo que causou a morte da sua família e o persegue no dia a dia. No começo do filme, ele hesita para sacrificar uma ovelha, e o seu avô diz a ele que nesse mundo ou você aprende a lutar e ser forte, ou vai ser como elas, controlado e às vezes até sacrificado por pessoas que têm mais poder que você. No final, quando Henry Bowers tenta matá-lo com a mesma arma usada para sacrificar as ovelhas, ele consegue escapar e vencer a luta. Antes, Bowers tinha subjugado ele exatamente da mesma forma, só que ele foi salvo pelos amigos. Agora, ele está sozinho e tem que se virar. Nesse momento, toda a perseguição racial que Mike e sua família sofreram servem para lembrá-lo de que ele não quer ser uma ovelha e não vai esperar a boa vontade de um outro grupo de gente branca aleatória para salvá-lo. Ele tem que virar o jogo e tomar o seu lugar à força. Esse processo de aprender com os medos e tristezas é parte do que é necessário para derrotar a coisa. Mas ainda existe um elemento crucial faltando. Na cena em que as crianças estão juntas na garagem, Pennywise aparece e tenta pegar a Beverly.
Mas quando Ben e o Mike abrem o portão e a luz do sol entra, o palhaço desaparece. Ele já não tinha aparecido para o Ed em plena luz do dia? Então por que nessa cena o sol o afeta? Bom, é simples, porque o Ben e o Mike acreditam nisso. Foi algo quase instintivo para os dois, eles tinham certeza absoluta de que quando a luz entrasse tudo ficaria bem. E vamos nos lembrar do momento em que a coisa aparece pela primeira vez para o Stan no escritório do pai dele. O garoto entra segurando a Torá, o livro sagrado do judaísmo. Então ele se aproxima do quadro que está torto para tentar ajustá-lo. Perceba que atrás dele existe uma janela com o formato da estrela de Davi, um dos símbolos mais importantes da religião judaica. Ela se alinha perfeitamente com a cabeça dele, lembrando muito as auréolas utilizadas em pinturas budistas, católicas, hindus e de outras religiões para representar a divindade ou elevação espiritual. Então ele vai até a estante e assim que guarda o livro, o quadro cai. Quando ele volta para arrumar o quadro de novo, agora sem o livro, o enquadramento é outro, e ele não está mais alinhado com a luz da janela. É como se ele não estivesse mais protegido por sua fé agora que está sem o livro. Isso não significa que a Torá realmente o proteja de uma maneira mística, mas que o Stan, de certa forma, acredita nisso e se sente mais vulnerável sem o livro sagrado. E é nesse momento que a coisa ataca. Por último, na batalha final contra o Pennywise, Bill está com a pistola de dardos na mão. Mike avisa que ela não está carregada, mas Bill aponta a arma mesmo assim. O amigo repete, agora mais alto. E Bill atira do mesmo jeito. Por que a arma afetou Pennywise se não houve disparo? Entre o momento em que Mike diz em alto e bom som que a pistola não está carregada e o momento em que o Bill puxa o gatilho, existe um plano que mostra o rosto dele. O rosto humano geralmente é onde dá para reconhecer que alguém tomou alguma decisão. Você consegue identificar o momento em que Bill toma a decisão de atirar? Essa fração de segundo é a resposta. A arma só funciona porque mesmo depois de ouvir que estava descarregada, ele decide atirar. Como Stephen King escreveu em outro livro, A Torre Negra, eu não atiro com a minha mão. Aquele que atira com a mão esqueceu o rosto do pai. Eu atiro com a minha mente. Não importam os recursos que você tem disponíveis, mas o quanto você acredita neles. Seja uma pistola de dardos, um livro, a luz do sol, amor, família, ideais, sonhos, aquilo em que você deposita sua fé se torna sua maior arma. E melhor do que ter uma, é ter 2, 3, 4, 7 armas ao seu dispor. Foi assim que o Clube dos Otários derrotou Pennywise, confiando na força que ganharam enfrentando seus medos e compartilhando essa força uns com os outros, para que juntos tivessem ainda mais poder contra ele. Então agora você sabe como derrotar o Pennywise ou qualquer outra das formas que o mal pode assumir no nosso mundo. Tudo que você precisa é de convicção e de pessoas. E eu sei que essa parte de encontrar as pessoas certas pode ser bem complicado, mas para começar, pode contar comigo para o seu Clube dos Otários.